E o Outubro Rosa é justamente isso, um mês com informação para transformar vidas. É menos medo, mais cuidado, mais apoio. E há tantas dúvidas em relação à doença que às vezes a gente vai guardando nas gavetas e não traz à tona. Por exemplo, a alimentação muda. As sessões de químio, radioterapia, de que forma que elas vão agir no corpo, a gente dá conta disso? Vida sexual, como é que ela fica? As mudanças no corpo que a gente vai percebendo ali de tantas mulheres, né? É a vida que vira do avesso. Mas apesar disso, é possível sim, sabe, se reorganizar, reconectar e buscar as chances de cura. Eu estou recebendo aqui hoje a oncologista, coordenadora médica do Centro de Oncologia da Unimed Uberlândia, a doutora Paula Filber Lajolo Canto. Ela que tem assim muito para nos ajudar e está aqui para responder a sua dúvida pelo 99897.000, lá no nosso YouTube também. Paula, muito obrigada, viu? Obrigada, Mônica. Vamos começar com um cafezinho? Vamos, me empresta sua xícara que eu já vou colocar aqui um cafezinho para você. E são tantas dúvidas, e sabe o que eu estou percebendo das nossas amigas? Principalmente em relação a identificar o câncer de mama. A gente sabe que vocês sempre falam, observe a mama, né? Até eu queria que você falasse das alterações, mas há outros sintomas além disso? Então, assim, boa tarde para todo mundo, né? Tanto para pacientes, ou para acompanhantes pacientes, ou para a população geral, né? Que eu acho que é uma coisa bem importante a gente falar sobre o câncer de mama. Por quê? Porque se a gente pensar, a gente sempre pensa o câncer como uma doença rara, né? Será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? E, na verdade, se a gente pensar, não é uma coisa tão rara. Pra você ter uma ideia, Mônica, a gente espera que ao longo da vida, 1 de cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Então, não é aquela raridade, né? Então, eu posso ter. Eu também. Você também, todo mundo pode ter, então não é uma chance, né, tão pequena pra gente, né? Falar assim, não vai acontecer comigo, então não vou nem me preocupar com isso. Então a gente tem, se a gente falar do câncer de mama, a gente tem uma fase que a gente chama uma fase silenciosa, né? Então a gente tem a fase que não dá sintoma. E por isso que a gente faz os exames de rastreamento na mulher, para a gente pegar nessa fase silenciosa. Então, são os exames que a gente já tem de rotina, que são realizados independente de você ter sintoma ou não. Então, que a gente chama do diagnóstico bem precoce, né? Diferente do exame que a gente faz quando a pessoa tem algum sintoma. E aí, quais são os sintomas mais comuns que a gente costuma, né, ver na mulher? E não é só a mulher que tem câncer de mama. Né? Sintomas mamários, né? Então assim, o que a mulher que a mulher leva a mulher no mastologista? Dor na mama, palpar um nódulo na mama, achar que a cor da pele mudou. Então todos esses são sintomas que a gente percebe na nossa mama que não necessariamente são câncer de mama, mas podem levar a uma investigação e algumas vezes ser um câncer de mama. Então o que eu acho que a gente tem que prestar atenção? Na nossa mama. Antigamente a gente achava que o autoexame era capaz de diagnosticar um câncer de mama. Hoje em dia a gente já não chama autoexame de mama, né? A gente chama de autoconhecimento da mama. Por quê? Porque a gente conhecendo a textura, o volume, o aspecto, o formato da nossa mama, a gente é capaz de saber quando alguma coisa não está o normal. E não tem exatamente, é o nódulo, às vezes não é, às vezes é uma manchinha, às vezes é uma sensação estranha, às vezes é o bico do peito que entrou para dentro, às vezes você está tomando banho, sai uma secreção do bico do peito. Então, assim, o que você não achar que é aquele habitual, você deve procurar ou o seu ginecologista, ou um médico seu de confiança, para você começar a investigar. Não quer dizer que esses sintomas são câncer de mama. Sim. Mas são sintomas que você deveria procurar atendimento médico, mesmo se você acabou de fazer sua mamografia. Porque é outra coisa, né? Um exame bom não garante o futuro. Sim. Né? É um retrato daquele dia, que até aquele dia estava tudo bem. Então, eu acho que o mais importante, assim, é a gente frisar bem que tem uma fase que é silenciosa, que não vai ter sintoma. Né? E aí, é por isso que a gente não pode perder a data do exame. Tem que fazer, tem que estar ali. Tem que fazer. Né? Tem que estar ali na agenda. Na agenda. E aí, por exemplo, foi diagnosticado. Qual que é a primeira medida? Ou pelo ginecologista ou pelo mastologista, né? Foi diagnosticado e foi encaminhado para você. Ali eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma biópsia, já vou direto para quimioterapia? Como é que é isso? Então, como é que a gente pode pensar na jornada da paciente? Vamos pensar aqui que a paciente estava lá, aí a história mais comum que a gente escuta assim, aí eu esbarrei num lugar, pus a mão e notei um carocinho. Sempre tem
um gatilho, que não é aquilo que deu o câncer, né? Mas assim, foi o que fez a pessoa ir lá olhar, alguma coisa aconteceu, ela foi lá, olhou, palpou o nódulo, preocupou, né? Já tinha visto o programa, já sabia que ela tinha que ir procurar. A ginecologista dela palpou, achou um pouco suspeito e pediu uma mamografia ou um ultrassom, né? Ele decidiu lá e pediu esses exames. E a mamografia e o ultrassom vieram com um laudo suspeito, né? Se você tiver feito uma mamografia, o que está escrito lá no final, BIRADS. BIRADS é a nossa classificação, né? Para todo mundo falar a mesma língua. Então, em vez de cada um descrever o exame, falar achei suspeito ou não, no mundo se classificou todos os exames de mamografia e ultrassom de mama tem que ser laudados com o tal do BIRADS. É uma sigla que a gente usa para classificar de 0 a 5, digamos assim, na suspeição, né? E aí, geralmente, os BIRADS 0, 1, 2, 1 e 2 são classificados como alta chance de benignidade e do 3 para cima vão aumentando a chance de malignidade. Então, vamos supor que aí eu fui lá no meu ginecologista, palpei, fiz uma mamografia e vi o BIRADS 4. BIRADS 4, eu tenho uma chance real daquele nódulo ter característica maligna. Então, a partir do BIRADS 4, geralmente a gente indica uma biópsia desse nódulo, né? Então, a gente vai e essa biópsia hoje em dia é uma biópsia que a gente faz por agulha grossa, a gente chama de core, né? O que é? Você vai lá na clínica de biópsia, às vezes quando o nódulo é palpável dá para fazer no consultório isso, mas geralmente é um médico do lugar de imagens que faz, né? Faz essa... Porque aí ele faz ou guiada por ultrassom, ele tá lá olhando, aí tem tipo um revólverzinho, né? Sim. Que na ponta do revólver tem uma garrinha? Uma garrinha, exatamente, uma garrinha. Aí ele vai lá, pega um pedacinho disso e isso vai pro exame, né? É tranquilo, super pouco doloroso, fica um hematoma pequeno, rápido, é mais o susto do disparo. Então você fala... Passou. Né? Passou. Aí você vai embora e aí começa a espera, né? Que é um pouco angustiante. Demora quanto tempo, Paula? Então, aí a gente tem uma coisa que, assim, a gente sofre com isso, imagina os pacientes, que é a diferença que a gente tem no atendimento privado e público. Atendimento privado, a gente tem 7 dias desse resultado, às vezes até menos. No atendimento público, às vezes é 30, 40 dias, para a gente saber se é ou não maligno. Isso porque ela já demorou para fazer mamografia, já demorou para chegar. Então, existe até aquela lei dos 60 dias, né? Que o paciente tem que tratar em 60, mas assim, a gente vê que antes do diagnóstico ainda tem uma espera longa, né? Eles deviam agilizar isso, né? E aí, às vezes tem, né? Nossa. Tipo, a gente tenta o máximo, mas assim, E aí, quando a biópsia vem? Aí a biópsia vem. Aí a gente vai tentar classificar aquela biópsia nos tipos de câncer de mama. Porque hoje em dia a gente não basta falar que é câncer de mama, né? Eu tenho que saber nome, sobrenome, Porque ele tem isso, né, Paula? Às vezes a gente, né, aí a gente faz essa biópsia e determina, né, se ele é um câncer de mama que a gente costuma chamar de hormonal, se ele é um não hormonal, porque isso vai definir um pouco o que a gente vai pensar no tratamento. E é sobre isso que eu vou conversar com a doutora Paula Canto, que é oncologista, né, lá da Unimed Uberlândia. Ela vai trazer para a gente esta jornada. Tem dúvida? Então participe com a gente. No Outubro Rosa, eu quero trazer os números do câncer de mama no Brasil e mostram a seguinte realidade. A doença representa quase 30%, né, Paula, dos novos diagnósticos entre as mulheres no Brasil. E ainda, segundo as estatísticas, aproximadamente 76% das pacientes têm entre 40 e 69 anos. A conversa de hoje é com a doutora Paula Filbert Canto, que é coordenadora médica do Centro de Oncologia Unimed Uberlândia. Posso trazer as perguntas das meninas, antes da gente entrar na questão de como é definido o tratamento? Por exemplo, a Maria de Araxá tirou um nódulo do seio esquerdo faz tempo, mas ela sente uma fincada, é normal? Maria, assim, é difícil a gente, né, falar sem examinar, né, sem saber, mas assim, não é incomum que fiquem cicatrizes na mama, né? Então, assim, igual qualquer coisa que a gente corta ou opera,
eu vou ter uma cicatriz. E essa cicatriz pode doer, né? Porque a mama é um lugar muito enervado, né? Mas assim, qualquer dúvida que você tiver, eu acho que o melhor aliado seu sempre vai ser o seu médico, né? A Flávia, que está acompanhando a gente do bairro Ipanema, Flávia, um beijo para você. Ela tem prótese de silicone. Ela pode fazer a mamografia ou ela faz o ultrassom? Ela pode fazer a mamografia. Existem técnicas na mamografia que dá uma afastadinha na prótese. Então, o pessoal que faz o exame já sabe. Então, a prótese de silicone não contraindica a mamografia, né? Agora, sim, ela tem a prótese e não tirou a mama, porque às vezes a paciente tira a mama e coloca a prótese, ela não tem mais a mama, tem só a prótese. Nesse caso, a mamografia, assim, a gente acaba não indicando porque não tem mais a mama, né? Então, se o caso dela foi uma prótese, digamos, estética, não contraindicaria aí uma... Tem uma amiga nossa que mandou a seguinte dúvida. Ela falou o seguinte, ela tem 61 anos, foi fazer a mamografia em outubro do ano passado. E aí a pessoa que a atendeu disse o seguinte, olha, você não precisa fazer todo ano, você pode fazer a cada 2 anos. Aí entrou a dúvida, ela ficou, e agora, o que eu faço? Faço anualmente ou a cada 2 anos? É uma dúvida muito boa, muito pertinente e muito frequente, né? Então, existem protocolos de rastreamento. Né? Igual tem protocolo de rastreamento para câncer de colo uterino, para câncer de intestino, tem para mama. E realmente esse protocolo permite que a mamografia seja realizada a cada 2 anos em algumas situações. Então, é uma decisão que o médico que te segue toma, né? Baseado nas suas mamografias anteriores, no seu risco familiar ou individual de câncer de mama. Então, baseado em todos esses fatores, a gente pode determinar a mamografia continuar sendo anual ou, às vezes, passar para cada 2 anos. Mas vai depender um pouco da gente classificar essa paciente como um risco populacional ou com risco maior. Então, não tem uma regra, né? Tudo é uma conversa compartilhada aí. Como a gente sabe, essa questão de entender os sintomas, né, as causas, como a doutora Paula está explicando para a gente, aí a Angélica de Araguari quer saber o seguinte, o câncer de mama, quando a gente tem um fator genético, ele tem um peso ou não? Angélica, 5% mais ou menos de todos os cânceres de mama, eles são genéticos, né? E genéticos, assim, hereditários, eu acho que é a pergunta dela, né? Porque exatamente. Genéticos todos são, mas assim, hereditários. Então a gente tem um risco muito grande de ter. Dependendo da mutação que você tem, esse risco pode chegar a 80% ou menos, né? Mas isso precisa ter sido feito um teste genético. Não é só porque você tem um parente na sua família com câncer de mama que você tem você tem genética para isso. Então, o mais famoso das alterações genéticas, a mais famosa é aquela que a Angelina Jolie teve, todo mundo ficou sabendo, que a gente chama BRCA, né? Você ser portador desse gene te dá uma chance aí perto de 80% de ter câncer de mama. Né? Então, assim, é muito grande. Então, nessas situações, inclusive, existe uma indicação médica de fazer uma retirada da glândula mamária antes de ter. Então, é uma cirurgia preventiva. Né? Então, esperar a paciente ter aumentado, tudo isso. Mas, assim, só ter familiar não quer dizer. Porque a gente tem uma minoria dos cânceres são hereditários. Agora, os outros 90% tem todo o estilo de vida. A gente sabe o quê? Obesidade, disparado maior fator de risco. Sedentarismo, disparado fator de risco. Bebida alcoólica, disparado. Muito. Então, assim... O estilo de vida. A maioria dos tumores de mama, acho que daqui pra frente, eu acho que eles vão ser mais relacionados a... Estilo de vida, né? A Rosineide, a mãe dela teve câncer e somos 5 filhas. Será que uma delas vai ter? É isso que você estava falando, né? Talvez investigar mais a família para trás, para o lado. A gente tem uma chance maior, mas não quer dizer que vai ter, né? Sempre é risco. Antes de eu trazer o tratamento, ontem, inclusive, né, eu recebi o doutor Juliano aqui, que é um colega seu, e essa amiga nossa está preocupada com a filha dela, que está com 14 anos. Deu um nódulo no seio, ela está com medo. É muito precoce. Muito precoce, eu duvido. Pode ser outra coisa, Pode ser outra coisa. Eu acho que, assim... tem que levar no pediatra, mas assim, 14 anos é muito precoce, eu não diria, eu nunca vi. Eu acho que a paciente mais nova que eu tive, acho que é 23. E aí, voltando a essa questão do tratamento, né, enquanto chegam outras perguntas, você falou, fez a biópsia, deu maligno, a gente tem que encaminhar. Isso. Como é que isso é avaliado? Primeiro é químio, primeiro é rádio?
É a cirurgia? Como é que é isso, Paula? Então, a escolha do tratamento vai depender da característica do tumor, vai depender do tipo do tumor, né? Igual a gente falou que tem o sobrenome do tumor, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem basicamente 3 grandes grupos, né? Que a gente chama o tumor hormonal, a gente tem o tumor que é HER2, que a gente chama, que é uma outra proteína que a gente avalia, a gente tem aquele tumor que não expressa nenhuma dessas características e é o triplo negativo. Geralmente, os tumores que são hormonais e possibilitam uma cirurgia de cara, a gente faz. Tá. Os outros 2, geralmente, a gente antecipa e faz a quimio. Por que a gente faz isso? Porque a gente escolhe da nossa cabeça? Não. Não, porque tem um protocolo. Porque tem um protocolo e esses protocolos, esses guias que a gente usa para o tratamento no mundo inteiro, são baseados em pesquisas. Então, assim, se viu que em algumas situações é vantagem a gente fazer a quimio antes. E é vantagem o quê? Para a cirurgia? Não, é vantagem em aumentar a vida da paciente. Né? Não é só para diminuir o tumor e fazer uma cirurgia mais tranquila. Ele tem impacto, inclusive, no futuro. Então, nesses casos, por isso que a gente sempre é muito detalhista em saber qual é o tipo do tumor. Porque, às vezes, se a gente for para a cirurgia direta, a gente perdeu uma possibilidade. Entendi. Né? Então, por isso que essa abordagem multidisciplinar, que inclui o mastologista, o oncologista, discutir o caso para a gente, né, não cada um fazer o seu. Né, a gente fazer um trabalho conjunto. E aí, por falar em equipe multidisciplinar, a atividade física, ela é importante. Olha, eu tenho aqui a Keila, foi o que me ajudou a passar pelo tratamento de forma menos sofrida. Eu era ativa e com certeza me ajudou muito. E o tratamento o corpo sente, né? Eu quero até trazer essas questões do que o corpo sente com a doutora Paula, mas a Tatiana, nossa repórter, ela foi conversar com uma profissional da educação física para falar justamente sobre isso, de que forma a atividade física ajuda durante o tratamento e depois também do tratamento. Vamos acompanhar. Dizem que o movimento é vida e para quem enfrenta o câncer pode ser também parte da cura. O coração batendo no ritmo certo e, junto com ele, a esperança. Entre um movimento e outro, nasce uma nova força, aquela que vem de dentro e que se revela quando o corpo decide não parar. E hoje nós vamos falar sobre a importância do exercício físico para quem está enfrentando tratamento contra o câncer. Eu vou trazer aqui a Andressa, né, que é educadora física. Boa tarde, Andressa. Explica pra gente qual é a importância realmente do exercício. Muita gente que está enfrentando esse tratamento, às vezes faz alguma atividade e para porque acha que tem que parar. Né? E é o contrário. Quem não faz deve começar e quem está passando por esse momento deve continuar. Né? Até mesmo após o tratamento é importante continuar. Já existem estudos mostrando que quem pratica exercício físico regularmente tem menos chance de ter recidiva do câncer de mama, né? Principalmente do câncer de mama que a gente está falando aí sobre nesse mês, né? E acho que é isso, as pessoas iniciarem o exercício de forma regular, fazer o que a Organização Mundial de Saúde prescreve, né? Que são 150 minutinhos ali distribuídos ao longo da semana, não precisa ser tudo num dia. A atividade física reduz aquela gordura, principalmente aquela gordura abdominal que causa tantas doenças. A atividade física reduz essa gordura, reduz um monte de outros problemas que a gente possa acarretar, problemas cardíacos, os cânceres, né? Não só o de mama, mas tem estudos já mostrando a redução em outros tipos de câncer, né? Quem faz atividade física de forma regular tem 20% menos chance de desenvolver novamente outros tipos de cânceres até. E eu tô aqui com a Neide também. Ela fez o tratamento em 2019 contra o câncer, venceu a doença e descobriu no exercício uma grande ferramenta, né, para essa cura. Não foi isso, Neide? Boa tarde. Boa tarde. Sim, com certeza. Eu descobri em 2019, né? Fiz o tratamento e agora eu faço acompanhamento. Todo ano faço meus exames de rotina e graças a Deus tudo ok. É uma vitória mesmo. Então eu venci. Eu falo venci porque ficou no passado. E a importância, né? Eu faço pilates há muitos anos, até antes de eu descobrir a doença, eu sempre fiz pilates, que eu gosto muito.
E agora venho fazendo musculação, porque os médicos sempre reforçam, né, a importância da musculação. Inclusive eles me disseram, né, que a musculação afasta o câncer. Então isso para mim foi assim, um ponto para me procurar uma academia e fazer a musculação. Todos os exercícios são importantes para a gente prevenir, para poder ajudar no tratamento do câncer, né? Então a gente combinando exercícios aeróbicos, caminhada, bicicleta, dança, tudo isso é importante. E hoje em dia a gente vê o tanto que é importante a musculação também. O que representou o exercício físico no seu tratamento contra o câncer? Então, só de você sair de casa, ter o contato social, as colegas, sabe? Distrai muito a gente. Foi muito bom. Foi e é, né? Muito bom. E o principal é não voltar, né? A doença, né? Não ter reincidiva. Isso é o mais importante. E pedir a Deus que não volte mesmo. É isso aí, né? E o exercício está presente na sua vida. Gente, com certeza, com certeza. Obrigada, Neide. E é isso, né, gente? Ó, mostrando que o exercício ele tem que estar presente na nossa vida em todos os momentos, né? Como a Andressa falou, como a Neide falou, do jeito que der para fazer naquele momento, mas nunca deixar o corpo parado, estar sempre em movimento. Esse é o segredo. Muito bem, estou de volta com a doutora Paula Canto, que é oncologista, ela que está lá, né, no Centro Oncológico da Unimed Uberlândia. Muita gente participando aqui comigo. Quero trazer Eliane Silva agora, viu, Paula? Ela faz reposição hormonal. Depois que ela começou, ela disse que está sentindo dor nas mamas. É normal? A reposição hormonal pode trazer isso? Eliana, pode, né? Porque geralmente a reposição hormonal ela inclui 2 hormônios, né? Principais, aquela reposição hormonal da menopausa, que seria estrógeno e a progesterona. E essa combinação pode sim dar um pouquinho de dor na mama, né? Principalmente aquelas dores que são dos 2 lados, né? A mama pode ter inchado também. Geralmente a gente preocuparia mais com uma coisa unilateral, associada a algum outro sinal, né? Então, uma coisa está dos 2 lados, está relacionado ao tempo, né, quando começou a tomar e ter, né, cronologicamente está relacionado. É possível que seja, né? Mas se você está na dúvida de novo, nada vai substituir a boa conversa com o seu médico. E aí a gente entra numa questão, começou o tratamento e hoje a gente tem visto casos, né, de câncer de mama em mulheres ali na faixa dos 30 e pouco, que ainda não tiveram filhos. Como é que fica essa questão da fertilidade, né? Hoje o tipo de tratamento que a gente tem, como é que fica isso e até a própria sexualidade, a vida sexual dessa mulher durante o tratamento, né? Essa é uma questão muito importante e infelizmente pouco abordada, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, você é rotulado, né? Você ganha um rótulo escrito paciente com câncer de mama. E aí parece que as outras coisas não importam. Não existem mais. Então você começa a ser visto como câncer de mama e na verdade não é, né? A gente não tem esse né? Vamos ter que passar por isso, mas a gente nunca vai ser diminuído para a nossa doença, né? Uma coisa assim. Então, e essas mulheres, às vezes no próprio consultório, elas não conseguem trazer essa questão de fertilidade, de sexualidade, porque fica ali todo mundo querendo cobrar um tratamento, uma coisa, e não dá esse tempo para essa conversa, né? Eu acho que sempre a conversa, o acesso à informação, então assim, você dá todas as informações para o paciente e empoderá-lo, né? Essa palavra fica na moda, mas assim, o acesso à informação de qualidade e a participação no processo de decisão e individualização do tratamento é o pilar que já começa certo, né? Do que a gente já ia atropelando e fazendo, porque tá aquela, o câncer não é assim de um dia para o outro, né? Então tem tempo para conversar. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê que as mulheres estão tendo filho mais tarde, né? E a gente sabe que a fertilidade da mulher, ela é relacionada à idade, né? A mulher nasce com aquele número de óvulos que ela vai ter na vida e cada menstruação ela perde alguns. Então, pra gente pensar na fertilidade, hoje em dia, uma mulher que está perto dos 40, ela já tem uma dificuldade maior, né? E a incidência do câncer de mama,
nas mulheres jovens, vai pegar talvez essa etapa que ela já está com uma reserva ovariana menor, então já é difícil de engravidar. E se ela não teve filho e quer ter, a gente tem que ter essa conversa com ela antes de começar o tratamento. Porque às vezes o tratamento, principalmente se a gente for para uma quimioterapia, esse tratamento tem sim a possibilidade de atrapalhar a fertilidade dela. Ou de deixar ela numa menopausa definitiva, precoce. isso já aconteceu, né? Ou de tornar irregular e torná-la infértil. Então, essa é uma conversa que tem que sempre ter com a paciente em idade fértil que deseja manter a fertilidade. Por quê? A gente pode encaminhá-la para um especialista de reprodução humana. E hoje em dia é seguro a gente fazer uma indução de ovulação, guardar óvulos e depois ela resolver o que ela quer. Entendi. Então esse é o cuidado que tem que ter, mas tem que começar antes do tratamento. E geralmente a gente tem esse tempo, são 2, 3 semanas. Então se é um sonho da mulher, é um sonho do casal, não precisa desistir do sonho ali. Né? Então a gente tem esse tempo para ter essa avaliação. Hoje em dia os esquemas de estímulo à ovulação conseguem ser mais rápidos, né? Porque e essa paciente tem que saber que às vezes ela vai estar numa menopausa, né? E você falou de menopausa definitiva muitas Definitiva. vezes? Quanto mais perto você tiver dos 50, que é a idade média da brasileira menopausar, Isso. maior é a chance de entrar numa menopausa definitiva com uma quimioterapia. E aí vem a questão, com a quimioterapia, a rádio, a própria cirurgia, muitas vezes, o corpo da mulher vai mudando. Como é que vocês ajudam a mulher nesse processo, né? Isso é muito, muito bacana da gente conversar, porque é o que a gente chama de survivorship, né? É a paciente que ou vai conviver com a doença, com o tratamento, ou que tratou e está naquele acompanhamento, mas ela tem coisas que vieram do tratamento e que vão ficar na vida dela, né? E ela tem que se adaptar àquela nova realidade, a uma nova pessoa, ressignificar tudo aquilo. E é bacana a gente falar que a maioria dos diagnósticos do câncer de mama são em mulheres menopausadas já, né? Porque a incidência, apesar de poder ser antes do 40, 50, a idade é um fator de risco. Então, quanto mais idosa a pessoa, mais ela vai ter câncer de mama. Maior é a chance dela ter. Então, a gente até tem um estudo que fala que está aumentando o câncer de mama na população jovem? Tá. Mas a população idosa está aumentando muito mais, porque o idoso está ficando mais tempo vivo. Então, o aumento é muito maior, porque é uma doença do envelhecimento. E aí, a questão é que vem na menopausa, é quase a questão da menopausa tabu, né? Que mais o câncer de mama exagera um pouco nos sintomas. Então, assim, a gente tem na menopausa, a gente tem a questão hormonal, que é parar de produzir hormônio. E a gente tem a questão ainda no câncer de mama, às vezes a gente entra com um bloqueador hormonal, então essa depressão de hormônio é mais intensa, mas a gente tem também o processo de envelhecimento junto. Então não adianta a gente culpar só o tratamento, só a menopausa, né? Porque a gente tem o quê? Geralmente a mulher entre 50 e 60 anos, aquela que casou e teve filho, o filho cresceu, está saindo de casa. Ela parou de menstruar, vem tudo aquilo, né? Ela começa a se perguntar, é uma fase da vida da mulher que é importante para ela, é uma transformação. Então a gente começa a jogar tudo no tratamento, tudo na menopausa, e eu acho que é uma coisa maior, né? É claro que tem os sintomas, né? Por exemplo, os bloqueadores hormonais, eles dão aqueles fogachos da menopausa mais intensos. Entendi. Você muda a pele, muda o cabelo, você tem muita secura vaginal, isso pode levar a dor durante o ato sexual, baixa da libido, tem a questão cirúrgica, que a mulher pode ter que ficar sem a mama, sem um pedaço da mama e vai reconstruir depois ou não vai reconstruir. Então é o período que tem muita coisa acontecendo, mas que já vinha acontecendo. Aí parece que isso parece potencializa, que potencializa. Né? E assim, é muito difícil para a paciente chegar com essa questão para o médico. Porque vem vergonha. Porque às vezes tem vergonha, às vezes o marido está acompanhando e ela não quer falar. Então a gente tem que estar muito atento
porque vai vir essa questão, né? A gente tem que perguntar ativamente, mas a experiência que eu tenho de consultório é que conforme elas vão te conhecendo, vão vendo que você tá ali para responder, tá apoiando, né? É um apoio incondicional, você vê que elas perguntam, então é realmente uma demanda, né? É uma confiança que vai se construindo ali com essa equipe, não é? E até com as experiências ali ao lado. Ao lado. E aí tem coisa para fazer, né? Por exemplo, a questão da sexualidade, a perda da libido, o desconforto durante o ato sexual, até a secura da vagina, que favorece até infecções urinárias, né? Tem alternativas que a gente pode lançar mão que não são hormônio, porque a paciente que teve câncer de mama, ela realmente não é uma paciente candidata à reposição hormonal. Tá. Né? Quem tem um histórico familiar muito grande, questão genética, não é candidata à reposição hormonal. Então, assim, essa decisão de repor hormônio ou não, você vai tomar dependendo com os seus fatores de risco, né? E aí tem que ser com o seu próprio médico. Mas só para concluir, é muito importante você levar essa dúvida para o médico, né? Porque existem coisas para ser feitas. Exatamente, essa conversa é muito importante, né? A doutora Paula veio com a camisa, né, do Outubro Rosa da Unimed Uberlândia, e eu gostaria que você, nesse momento que a gente vai encerrar a entrevista, você contasse uma mensagem para essas mulheres que estão passando por isso, aquelas que já passaram e aquelas que estão se cuidando, trabalhando na prevenção. Eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. Então, acho que a minha mensagem é completamente de esperança, né? Até porque a gente não quer se transformar num rótulo, né? Uma paciente de câncer de mama, eu acho que isso não cabe. A gente continua sendo aquela mesma pessoa com uma experiência a mais, uma coisa a mais na nossa mochila. E apesar de ser chato e repetitivo, eu acho que assim, a atividade física, o estilo de vida é o mais importante, né? A gente fica querendo um comprimido, uma coisa milagrosa, a gente vai lá na internet, tem 1001 coisas fáceis, mas assim, não é fácil, né? É esforço, é consistência, mas vem resultado. Então, primeiro, você não está sozinho, né? E você tem que fazer o que você pode por você. Então, assim, faça exercício físico e qualquer dúvida, o seu maior aliado continua sendo o seu médico, né? E não a internet. E converse, tire dúvida. Essa pergunta parece tão assim. Não parece não, não é parece. Uma pergunta, não é, Paula? É uma pergunta. É uma dúvida. E quando a gente tira dúvida, eu sempre falo de janelas abertas, a gente abre janela para a saúde da gente. Deixa eu agradecer essa queridíssima doutora Paula Filbert Canto, que é coordenadora médica do Centro de Oncologia da Unimed Uberlândia, que veio aqui hoje vestida da causa e trazendo tanto, né, pra gente nesse Outubro Rosa. Paula, obrigada. Obrigada, Mônica. Espero você outras vezes aqui. Sempre um prazer vir aqui. Obrigada mesmo, viu?